Vamos falar sobre a energia eólica. Nós estamos aqui com Guto Ferreira, ele é presidente da BDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Oi, Guto, muito bom dia. Olá, Tânia, bom dia a você e os ouvintes da CBN. Bom, a agência criou um grupo de trabalho para formular propostas e contribuir com a definição dos temas estratégicos para o setor da energia eólica, né? E também para a indústria. É, ainda estamos muito incipientes no que diz respeito à energia eólica no país, em relação à matriz energética, Guto? Olha, ao contrário, na Ah, é? verdade, o Brasil, por exemplo, ele ultrapassou no último relatório do GWEC, né, que é o Global Wind Energy Council, ele ultrapassou a Itália e hoje ele ocupa a nona posição no ranking mundial de capacidade instalada de energia eólica, né? Em 2016, ano passado, a capacidade eólica do Brasil alcançou 10,8 gigawatts instalados, o que coloca o Brasil aí como o quinto ou sexto maior do mundo. Ah, é? Mas aí essa capacidade instalada está sendo usada? Ela é usada. Hoje o É. Brasil, hoje a gente tem uma cadeia produtiva 80% nacionalizada, né, nesse setor. Então isso ajuda bastante também. No Brasil, a energia eólica ela já abastece cerca de 17 milhões de residências. Isso equivale mais ou menos a 51 milhões de pessoas, né? Só como base de comparação, é mais do que a população das regiões sul e norte somadas. Então está indo bem, sim. Ah, é? E toda a tecnologia é brasileira? Todo o material, a indústria brasileira da energia eólica que está instalada no país? 80% dessa cadeia É. produtiva é nacional. Uhum. Para você ter uma ideia, em 2016, a indústria eólica ela investiu 5,4 bilhões de dólares aqui no Brasil, gerando mais de 30 mil empregos, né? Esses dados são da BE Eólica e da Bloomberg, né? É importante ressaltar que é uma cadeia que ela faz parte de um desenvolvimento de energias renováveis, e essa é uma tendência global. Então é uma área que o Brasil realmente precisa avançar cada vez mais e manter o protagonismo. Sim, e o Brasil é um país muito bem abastecido de vento, né? E- Isso, na verdade o Brasil ele tem um dos melhores ventos do mundo, né? E ele é um É. vento de boa qualidade. É até estranho a gente falar dessa forma, um vento de boa qualidade, mas principalmente na região Nordeste. Isso faz com que o nosso fator de capacidade, de aproveitamento disso, seja superior a 50%. Para se ter uma ideia, a média mundial de capacidade, do fator de capacidade do vento, varia entre 20% e 25%. E tem um dado inclusive interessante. Há dias, por exemplo, em que pelo menos metade da energia do Nordeste vem das eólicas. Olha que Ah, dado. é? E no dia Uhum. 5 de novembro do ano passado, a energia eólica atingiu 5 gigas médios. Isso significa que só naquele dia, no dia 5 de novembro, 52% da energia consumida no Nordeste veio das eólicas. E o Nordeste concentra a maior parte das hélices, como é que a gente chama? Desse Hoje, parque hoje dos eólico? 400, hoje Ah, os parques eólicos, né? parques eólicos, é. Hoje nós temos 430 parques eólicos no Brasil, né? 342 estão no Nordeste. Nesse ranking de capacidade instalada, os três primeiros são Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará, né? Com 3,4 gigas, 1,9 gigas e 1,8 gigas. Em quarto lugar, o Rio Grande do Sul. A região Nordeste, ela é melhor pela posição ali dos ventos, ela é a mais aproveitável para o setor? Exatamente. Ela é a Aham. principal região, por isso que quase 80% desses parques estão localizados no Nordeste. Uma das grandes vantagens também, não só em relação à questão da energia, é que também, se você pensar na energia eólica como uma energia renovável, para você ter uma ideia, evitou-se emissão de CO2 equivalente a só no ano passado de produção, a gente evitou a emissão de CO2 equivalente à quantidade produzida por praticamente toda a frota da cidade de São Paulo, que são 8 milhões de veículos. Uhum. Agora, o Guto, para você instalar um parque eólico, você precisa de uma área muito grande? Sim, É. você tem alguns dados interessantes. Não são um parque, obviamente, com várias pás, né, com vários equipamentos eólicos, você precisa efetivamente de um espaço muito maior. Mas o interessante dessa história é que ele compensa, porque essas torres de geração de energia, elas convivem com outras atividades agrícolas e animais, né? Ou seja, o seu impacto ambiental ele é baixíssimo. É muito mais fácil se aprovar um parque de energia eólica do que uma usina hidrelétrica, por exemplo. Sim, dá para conviver
um parque Dá, com com certeza outras absoluta. atividades? É? Como as passas elas são muito altas e elas não causam nenhum tipo de impacto ambiental, porque elas só fazem a captação desse vento e fazem a transformação disso em energia, você pode ter na parte de baixo plantações e outros tipos de cultivo. Então essa é uma nova forma, inclusive, de geração de uma energia limpa, de uma energia renovável, sem que seja prejudicado o meio ambiente. Uhum. Muito bem, bom, mas então o setor não tem do que reclamar? Ou tem algumas reivindicações, algumas questões aí para aumentar a oferta da energia eólica no país? Não, ele tem obviamente que ter uma evolução, né? Para É. você ter uma ideia, a energia eólica ela passou a representar já no ano passado 6% do total do sistema interligado nacional, né? Então, obviamente, com esse crescimento e essa dependência, você tem que ter investimento. O Brasil, por ser um país territorialmente de distâncias muito grandes, você tem que ter uma melhora, por exemplo, nas questões rodoviárias para o transporte de pás, né, eólicas, que são equipamentos grandes, pesados e que precisam de uma logística considerável nesse processo. Agora, você também tem algumas facilidades, como nos novos leilões, por exemplo. Nesses leilões mais recentes, a energia eólica ela acabou se consagrando como a segunda fonte mais barata, né? A primeira acaba sendo das grandes hidrelétricas. Se a gente considerar que não há mais condição no Brasil para investir em grandes hidrelétricas, especialmente por questões ambientais, a gente tem que considerar hoje a energia eólica como a opção mais barata de contratação e um investimento que deve ser feito. Então o governo tem se atentado para isso, e a gente, enquanto agência de inteligência do setor produtivo da indústria dentro do governo, a gente tem traçado algumas metas e algumas estratégias para facilitar esse crescimento. Por exemplo. Olha, na verdade, os próprios leilões, né? Todo mundo, obviamente, pela questão da qualidade do ar, do vento no Nordeste, boa parte desses leilões e dos parques, como eu te passei os números agora, são no Nordeste, mas obviamente é interessante para o país que se desenvolva leilões em outras áreas também. Então, não só a questão da qualidade do vento, mas da logística terrestre, por exemplo, tem que ser melhorada em outras regiões do país para que a gente possa atrair novos investidores na questão eólica. Uhum. Bom, a instalação de um parque eólico demanda muito tempo, presidente? Depende muito, depende do tamanho do parque, né? Mas o interessante da história não é nem o tempo que se demora para se instalar um parque, seja ele com uma pá, quer dizer, 10 pás, 30 pás ou 100 pás. Mas se você pensar hoje, já existe um movimento, independente do tempo, das grandes empresas estarem investindo nesse setor. Vou te dar um exemplo. A companhia de engenharia alemã Siemens e a espanhola Gamesa, eles estão para obter agora uma aprovação incondicional das autoridades antitrust da União Europeia para criar o que seria o maior produtor global de turbinas eólicas, né? Hoje a gente já tem, por exemplo, na cidade de Sorocaba, a segunda maior fabricante de pás eólicas do mundo, que é uma brasileira e que agora também, obviamente, com essa expansão, precisa de novos investimentos. Você tem aí uma probabilidade de criar um bom parque num prazo de 5 a 6 anos, com certeza ele já estaria funcionando bem. Bom. Bacana. E não tem um impacto que teria uma hidrelétrica, né? Que precisa desapropriar toda uma área. Então, realmente tem algumas vantagens. Não, sem dúvida. A questão da energia renovável, não só a eólica, mas a fotovoltaica também, que tende a crescer nos próximos anos no Brasil e deve sofrer o mesmo boom de que a energia eólica no país, ela é um fator fundamental em um país, ainda mais, por exemplo, nós tivemos os problemas das chuvas no ano passado, em diversas cidades, em diversos estados brasileiros. Isso mostra que a gente tem que ter um investimento maior nessas energias renováveis que podem efetivamente ser o futuro da geração de energia limpa no país. Alternativas à hidráulica, né? Sem dúvida nenhuma. Legal. Bom, Guto Ferreira, muito obrigada, hein, Guto? Bom domingo aí. Imagina, eu que agradeço. Bom domingo para vocês. O Guto Ferreira, ele é presidente da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.